Muito bem, como de costume, né, ou como hábito, nós queremos ler então ali o livro de Provérbios, capítulo 18, no versículo 21. Provérbios 18, 21. Nós temos repetido isso por inúmeras vezes e vamos continuar fazendo, né, para que isso seja sempre lembrado por todos nós. A palavra diz que nós devemos repetir e repetir, certo? Nós temos que repetir. Por um outro lado, a Bíblia também diz que não é por vãs repetições. Então, quando nós repetimos esse texto, nós estamos repetindo, estamos lendo, mas lendo com entendimento. Porque nós já sabemos, nós aprendemos o que significa isso. Então, não é apenas vãs repetições, mas nós fazemos isso porque cremos que é assim. Nós cremos que existem dois reinos, o reino de Deus e o reino das trevas. E quando nós falamos isso, nós estamos lembrando-nos, né? Lembrando a nós mesmos como nós devemos proceder. O que devemos fazer, de que forma, de que maneira, certo? Então vamos lá. A palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 21, diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Ou seja, os que usam a sua língua com sabedoria comerão do seu fruto. Amém? Então eu convido vocês a repetirem comigo. Em minha boca está o poder da vida e da morte. Eu falo palavras de vida e não de morte. Palavras de saúde e não de doença. Palavras de alegria e não de tristeza. Palavras de abundância e não de escassez. Porque em minha boca existe um grande milagre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem. Queridos, eu gostaria de iniciar hoje, espero concluir. Se não concluir, vai ficar para uma próxima oportunidade, se Deus nos permitir, né? Nós havemos há algumas semanas falando a respeito de fé, a respeito de conhecimento, né? A respeito de pensamentos. E hoje, então, eu gostaria de dar continuidade a isso. E hoje nós vamos falar a respeito dos nossos pensamentos. E também como nós devemos pensar com fé. Então, o título da mensagem de hoje é este, né? Nossos pensamentos e a nossa fé. Nós sabemos que todos nós temos muitos pensamentos, né? Alguns de nós até ficam divagando em pensamentos e tal, né? Mas como nós devemos pensar? Como pensar e no que pensar? Cada um de nós tem o direito de pensar o que quiser, mas como pensar? No que eu devo pensar? A palavra diz que nós temos esta capacidade, inclusive de escolher os nossos pensamentos. Eu posso sim escolher no que pensar. E é sobre isso então que nós vamos falar nesse dia, certo? Então nós vamos viajar, né? Nós vamos passear, né? Porque quem passeia, né, é aquela criatura lá, né? Então nós vamos viajar hoje em vários trechos aqui da Bíblia. E eu quero iniciar com o livro de Gênesis, capítulo 15. Gênesis 15, 5 e 6, onde a palavra de Deus nos diz assim:
Gênesis 15, 5 e 6. Aqui está falando sobre aquela história, né, uma história bíblica, né, a respeito de Abraão. E a palavra diz assim: levando para fora da tenda, que é Abraão, né? Abraão, que é conhecido como, quem lembra? O pai da fé. Isso, né? Então diz assim: levando para fora da tenda, levando quem? Abraão. Quem levou Abraão foi Deus, né? Claro que todos vocês sabem, né? Levando para fora da tenda, disse-lhe, Deus disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isto lhe foi creditado como justiça. Abraão creu no Senhor. Certo? Curioso, né, que Deus fala assim para ele: olha para as estrelas e tente contá-las, se é que você consegue. Né? Isso, evidente que isso deve ter acontecido à noite, né? Até porque durante o dia ele não tinha como contar as estrelas, né? Então isso deve ter ocorrido à noite, não é? E tente contá-las. Ele falou: ó, Senhor, impossível. Assim será a sua descendência. E ele creu. Abraão creu. E a palavra diz que Deus creditou isso a ele como justiça. Nós sabemos que justiça, essa justiça aqui, não é a justiça dos homens, né? Que a gente costuma dizer: espero que se faça justiça por aquela situação. Não. Essa justiça é a justiça de Deus. Justiça significa o estado perfeito. Isso é justiça. O estado perfeito. Certo? Muito bem. No livro de Isaías, por gentileza, 4. 43, 1 a 2, 1 e 2. Isaías 43, 1 e 2. A palavra diz assim: mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome. Vocês sabiam que Deus nos chama pelo nosso nome? Cada um de nós. Deus conhece o nosso nome. Cada um de nós. Ele nos chama pelo nosso nome. Certo? Isso não é invenção da minha cabeça, não, pessoal. Isso está na palavra. Né? Vocês podem ver aí, podem comprovar, né? Certo? Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Olha só. Deus está falando isso para você. Você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei contigo. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Nem os seus cabelos vão ser queimados. Olha só que maravilhoso isso, né? Para quem tem, lógico, né? Nem os seus cabelos serão queimados. Vocês percebem que aqui existe uma promessa? Deus, ele faz uma promessa para Abraão, e Abraão creu. E a palavra diz que isso foi creditado a ele como um estado perfeito, uma justiça de Deus. Estado perfeito. Agora ele nos fala, ele está falando isso para Israel. Nós representamos o Israel de Deus, nós somos o povo de Deus aqui nessa cidade. E ele vem então e nos faz uma promessa. Certo? De que quando essas atrocidades aí acontecerem, nada disso vai nos atingir. Por quê? Porque ele estará conosco. Certo? Quando atravessarmos as águas, eu estarei contigo. Quando atravessar os rios, eles não encobrirão. Quando andar através do fogo, diz que nem um fio de cabelo se queimará. Certo? Alguns já se queimaram, claro. Né?
Então, queridos, essa é uma promessa de Deus para a nossa vida. Certo? E estas promessas, nós sabemos que elas, todas elas se cumprem. Algumas promessas já se cumpriram. Outras promessas estão se cumprindo nesse momento. E outras ainda só não se cumpriram por conta da nossa inteligência, do nosso cabeção. Nós conseguimos atrasar as promessas de Deus para a nossa vida. Devido à nossa sabedoria, ao nosso conhecimento intelectual, certo? Nós temos essa capacidade, não de frustrar o plano de Deus, mas de atrasar o cumprimento das promessas para a nossa vida. Certo? Na sequência aí, André, por favor. Hebreus 11, 3, por gentileza. Então a gente vai ir e voltar algumas vezes aí no Antigo Testamento, Novo Testamento, né? Hebreus 11, 3. Olha o que a palavra diz. Pela fé, entendemos que o universo, outras versões dizem, pela fé, entendemos que os mundos foram formados, né? O universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Lá atrás, né, em Gênesis, Deus chama Abraão para fora e manda ele contar as estrelas. Certo? Agora aqui, a palavra diz que pela fé nós entendemos que o universo não é só o nosso umbigo, né? O mundo em que nós vivemos, mas todo o universo. Certo? Recentemente os cientistas, né, a NASA está recebendo imagens, né, desse telescópio aí, o James Webb aí, né, que foi lançado há 1 ano e pouco atrás. Coisas assim fantásticas, né? Até onde alguns anos atrás nós falávamos o telescópio Hubble, né? Hoje o Hubble já está ofuscado, já está, né, como é que é? Já caiu está ultrapassado. Né? Então o novo telescópio que está mandando imagens do universo, né, o James Webb, fala-se que ele já conseguiu captar mensagens a 32 milhões de anos-luz da Terra. Sabe o que é isso? Deve ser bem mais longe do que daqui a Curitiba, né? Certo? 32 milhões de anos-luz. Aquilo lá, ó, o universo que Deus criou. Pô, mas como? Tudo isso? Sim, tudo isso. Deus criou. E pela fé, então, eu entendo que foi Deus que criou tudo isso. Certo? Pela fé, eu entendo que Deus criou de uma única maneira, pela palavra. Queridos, a mesma palavra que nós usamos agora há pouco aqui. Certo? A mesma palavra que eu citei e vou continuar citando por várias vezes, né? Em minha boca está o poder. Por que é que nós repetimos isso todas as vezes? Para que isso, de fato, entre no nosso coração. Né? E cada vez, então, que eu for citar um palavrão, quer dizer, palavrão não é uma palavra comprida, né? Existe uma palavra longa, né, no nosso vocabulário, que é inconstitucionalmente, é uma palavra comprida, né? Mas não é esse palavrão que eu estou me referindo, né? Um palavrão, palavras torpes, né? Palavrão não é só falar mal do meu irmãozinho, né? Não, sabe, é desejar alguma coisa ruim, é pensar, ter pensamentos ruins, uma vez que a palavra diz que eu também tenho como escolher os pensamentos, né?
E sobre aquilo que eu penso, se eu penso numa coisa, é natural que eu fale sobre isso que eu estou pensando. Não é? E quando eu falo, eu lanço uma semente. Aquela semente ali, ó, que não está mais ali, ó, né? Mas aquela semente que criou todas as coisas. Esta semente, ela é lançada através da nossa boca, através das nossas palavras. Certo? Esta semente. Eu preciso cuidar. Qual o solo que eu vou alimentar com ela? Certo? E a palavra diz: pela fé eu entendo que o universo foi formado pela palavra de Deus. Certo? A Bíblia diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, todas as coisas que foram criadas pela palavra. Esta palavra é que nós vamos trabalhar nessa noite, espero, né? Ou talvez no próximo final de semana, para que nós possamos entender a importância de filtrar aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos. Por quê? Porque tudo aquilo que eu ouço e aquilo que eu vejo, ele influi os meus pensamentos. Certo? E os pensamentos influenciam as minhas palavras. As palavras influenciam a minha vida. Ou seja, a minha palavra tem poder para influenciar o universo. O universo em que nós vivemos. Certo? Não pensem que eu bati a cabeça hoje de manhã, não. Ou que alguém bateu na minha cabeça. Né? É o que está escrito. Isso está escrito. E, queridos, isso é tão sério, certo? Que quando nós entendemos isso, nós pensamos assim: uau, mas como eu já falei bobagem. Aí eu começo a entender por que algumas coisas acontecem e outras não acontecem. Por que existem pessoas mais abençoadas e outras menos abençoadas? Porque as pessoas que nós consideramos como mais abençoadas, elas, de uma forma ou de outra, entenderam isso aqui. E usam, então, a palavra a seu favor, para criar coisas boas. Criar coisas boas. Certo? Isso não tem a ver com física, nem com misticismo, com nada. Certo? Isto é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que é assim. E quando, pela fé, eu entendo que as coisas funcionam dessa maneira, certo? Eu começo a colher os resultados. Sejam eles bons ou não. Certo? Fato é que toda ação possui uma reação. Certo? Se eu jogar uma pedra para cima, o que vai acontecer com ela? Ela, em alguns casos, pode cair na minha cabeça, né? Certo? Então, existem leis. A lei da gravidade, as leis da física, né? Pela qual nós não podemos influenciar ou interferir, certo? Mas nas leis espirituais, sim, nós podemos influenciar. Quando eu entendo isso, e a partir do momento que eu entendo, eu começo então a praticar. Certo? E tudo começa pela palavra. Palavra. Certo? Tudo bem até aqui? Algum comentário? Não? Melhor não? Então tá, vamos lá. Queridos, então a palavra que cria, a palavra criadora,
É a palavra de Deus. A palavra de Deus que eu declaro. A palavra que eu declaro é a palavra criadora. Certo? Na sequência, André, por gentileza, Hebreus ainda 4 agora, 1 e 2. Hebreus 4, 1 e 2. Então a palavra de Deus nos diz assim: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada da fé por aqueles que a ouviram. Então essa carta aqui, né, carta aos hebreus, né, aos que estavam na cidade lá de Hebreia, né, o que aconteceu? Aqui está dizendo que a eles foi pregada uma mensagem. Só que aconteceu com eles aquilo que, como nós dizemos assim, né, nosso ditado comum, né, entrou por um ouvido e saiu pelo outro, né? O que aconteceu com eles? Ó? A mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que ouviram. Certo? Então, queridos, o desejo do meu coração é que a mensagem que for pregada, a mensagem que vocês ouvirem, coloquem fé, porque é a palavra de Deus. Coloquem fé nisso. Certo? Na sequência, André, na sequência tem que falar qual é a sequência, né? Certo? Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Então a palavra diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Queridos, Jesus, ele próprio decidiu se entregar. Ele se fez maldição por nós. Ele decidiu subir naquela cruz, se entregou, subiu naquela cruz, se fez maldição por nós. Cristo fez isso, tá? 14, tá ali o 14, né? Certo? 14 diz assim: isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito, mediante a fé. Qual é a bênção de Abraão? A palavra que ele recebeu. Certo? A palavra que ele recebeu. Consegue contar as estrelas? Não, não consigo. Ok, assim será a tua descendência. Certo? Deus falou para ele: ok, assim será a tua descendência. Nós somos essa descendência. E isso só aconteceu, queridos, porque lá atrás alguém resolveu crer na palavra de Deus. E hoje nós somos consequências disso. A fé de Abraão, ela chegou até Jesus. E da mesma maneira, chegou até nós, nos nossos dias. Certo? Vamos lá. Quando eu entendo, queridos, que, na verdade, pessoas são abençoadas pela fé, não só pela fé de Abraão, mas também pela nossa fé, nós colhemos estas promessas. Para que eu possa fazer parte, para que eu possa estar incluído nas promessas, eu preciso crer. Então, eu creio. Logo, eu começo a fazer parte desse processo. Eu começo a colher as bênçãos do processo. A promessa é de que nós fôssemos abençoados. E nós somos abençoados. Certo? Nós somos abençoados pela fé de um homem. Tá?
De novo, André, Gálatas 3, agora 29. Gálatas 3. A palavra diz assim: e se vocês são de Cristo, são descendência de quem? De Abraão. Né? Hoje foi feito aqui o apelo, né? Muito bem conduzido, por sinal. Todos aqui já pertenciam a Cristo. No entanto, todos nós somos descendência de Abraão. E o que mais? E herdeiros segundo a promessa. Herdeiros. Herdeiros de quem? Da graça que Jesus conquistou por nós e para nós, né? Certo? Então, queridos, o meu comportamento, uma vez que eu já sei disso, uma vez que eu tenho conhecimento disso, o meu comportamento, ele passa a ser o comportamento de um herdeiro da herança divina. Herança divina. E eu sou herdeiro de quê, afinal? Alguns podem estar pensando assim, tá, mas afinal de contas você está falando em herança, em herdade aí, mas herdeiro do quê? Quem me deixou alguma coisa aí, minha herança, né? O nosso Pai celestial. Nós somos herdeiros das promessas e co-herdeiros com Cristo Jesus, em quem nós cremos. Certo? Gálatas 3:8, por favor, André. Gálatas 3:8, a palavra diz assim: prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. E falou assim: por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Por meio de Abraão, pela fé de Abraão, nós somos abençoados. Certo? Queridos, isso é uma coisa tão séria. Certo? Nesse momento, né, todos vocês já devem ter lido, estudado e entendido a Escritura. Abraão não tinha filhos. Certo? Não tinha filhos. E já era um senhor de idade. Assim como a sua esposa, a palavra diz que ela também já tinha uma idade avançada. E além disso, ela sempre foi estéril. Certo? E Deus vem e fala para ele então que através da fé dele, todas as nações serão abençoadas. Que pelo número de estrelas que ele não podia contar, certo? Assim seria a sua descendência. Imaginem vocês o que se passou na cabeça desse homem. Né? Se fosse qualquer um de nós que ouvisse isso, a nossa primeira reação seria o quê? Tá me zoando, né? Tá de brincadeira. Mas não. A palavra diz que ele creu. E isso foi creditado a ele, para que atingisse o estado perfeito, que é a justiça de Deus. Certo? Só que, queridos, é interessante a gente observar que Abraão, quando ele creu na promessa, certo? Ele sabia que Deus precisaria operar um milagre. Certo? Esse milagre envolvia o estado dele, o estado físico dele, pela idade dele, e também o estado físico da sua mulher. Mas em momento algum a palavra cita
Vocês podem procurar em casa depois, se quiserem, né? Durante a noite, tem bastante tempo ainda, durante a noite, para procurar. Em nenhum momento a palavra cita que ele se preocupou com isso. Ah, peraí, mas como que vai ser? Como que vai acontecer? Né? Como que Deus, tá bom, então eu vou ter muitos descendentes, eu vou ser pai de multidões. Mas como é que vai ser? Qual vai ser o primeiro passo aqui? O step 1, 2 e 3, como é que vai ser? Né? Cadê o projeto? Cadê, né? Como é que vai funcionar esse negócio aqui? Né? Não, ele não pensou nisso. Em nenhum momento ele pensou nisso. A única coisa que está escrita que aconteceu foi que ele creu. Ponto final. Como que ia acontecer isso, pessoal? Não era problema dele nem da sua esposa. Era problema de Deus. Se Deus estava prometendo, Deus ia fazer. Certo? O estado de impotência dele naquela idade, né? O ventre seco da sua esposa, era problema de Deus, não era problema dele. Certo? A palavra diz apenas que ele creu e não ficou se preocupando como que ia acontecer. Certo? Muito bem. Vamos lá. No livro de João, capítulo 10, versículo 10, tem um texto ali muito conhecido de todos nós, né, que fala assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim, é Jesus falando, eu vim para que tenham vida, para que nós tenhamos vida, e vida em abundância, vida plena. Tá? Então, queridos, esse tipo de preocupação da nossa mente, certo? Puxa vida, mas existe alguém roubando, destruindo, causando dano aos propósitos de Deus na minha vida? Se a palavra de Deus diz que eu sou um abençoado e que eu serei abençoado, mas o que está acontecendo que não aconteceu ainda? Né? Que Deus é esse que faz uma promessa, mas não se cumpriu na minha vida ainda. Né? Então, eu não preciso me preocupar com isso. Certo? Porque a palavra diz que aquele que veio para roubar, matar e destruir é o inimigo, o adversário. Porém, eu creio, a minha fé está depositada naquele que veio para que nós tenhamos vida. E vida abundante. E vida nas promessas de Deus para a minha vida. Certo? Tá? Então, quando eu recebo uma promessa, queridos, eu preciso receber essa promessa no meu espírito, não na minha alma. Porque a alma, ela vai duvidar. E a partir do momento que eu duvido, eu queimei o filme do negócio. Certo? Quando eu duvido, eu estou cortando aquele embrião pelo meio. Estou matando a promessa. Então eu preciso receber as promessas de Deus no meu espírito, como fez Abraão. Independente da situação, ele creu. Ele creu. Assim será a tua descendência. Ok, Senhor, eu recebo. E hoje nós estamos aqui. Porque alguém acreditou. Curioso, né? Vamos lá. Quando eu falei que nós devemos receber no nosso espírito, é por um único motivo, queridos. Porque os olhos da nossa alma, eles vão ver os problemas, as necessidades, as deficiências. Agora, os olhos do nosso espírito,
eles vão ver as promessas. Então, quando eu recebo no meu espírito, essa promessa, ela cai em um terreno fértil, que é o terreno da fé. Não no terreno da alma, mas no terreno da fé. Para que ela possa, então, frutificar e dar bons frutos. Bons frutos. Certo? Vamos lá. Livro de Salmos, capítulo 1, André, por favor, versículo 3. Salmos 1, 3. A palavra diz assim, e isso também é uma promessa para a nossa vida, né? É como árvore plantada à beira de águas correntes. Essa palavra, queridos, é para nós. Certo? Essa palavra é para nós. Nós somos como árvore plantada à beira de um riacho, à beira de águas correntes, que dá o seu fruto no tempo certo. Dar o fruto no tempo certo é como aquela pessoa que age com entendimento, né? Que faz as coisas na hora certa, no momento certo. Certo? E as suas folhas não murcham, as suas folhas não caem. Tudo o que ela faz prospera. Olha só que maravilhoso isso. Essa palavra, queridos, é para nós. Tudo o que nós fazemos prospera. Tudo. E tudo é tudo mesmo. Certo? Por isso é que nós precisamos ter este entendimento. Como escolher os nossos pensamentos. Lembrando sempre que a minha fé, ela está contida nos meus pensamentos. Então, sim, eu preciso filtrar aquilo que eu penso. Aí alguém pode perguntar assim, escuta, pregador, mas como que eu vou escolher o que eu vou pensar? Eu não tenho essa capacidade, porque na minha cabeça fica se passando 1000 coisas. Sim, naturalmente. Agora, a palavra diz que tudo aquilo que for de boa fama, tudo aquilo que for agradável, tudo aquilo que for perfeito, se nisso houver algum louvor a quem isso glorifica a Deus, ok, nisso então, vocês vão pensar. Então sim, a palavra diz que nós podemos escolher o que pensar. Certo? Tudo depende, queridos, de treinamento. Treinar, começar a treinar a forma como eu penso. Aí é o momento que aquele pensamento, né, maldoso, né, vem à nossa mente, você chega, passa para lá, coloca uma coisa boa no lugar. Né? É como você, por exemplo, está comendo uma comida gostosa lá e tal, de repente morde aquela bolinha de pimenta lá, né? O pimentão, né? Mordeu aquela bolinha de pimenta, assim, na mesma hora, puf, um golo d'água em cima, né? É a mesma coisa. Percebeu que está pensando um negocinho ruim assim, puf, na mesma hora coloca alguma coisa boa em cima dela, né? Joga uma água em cima dela. Pimenta, pimentão, né? Pois é. Certo? Vamos lá. Salmos 23, 1 a 3, André. Salmos 23, 1 a 3. Olha o que a palavra diz. O Senhor é o meu pastor. De nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas.
restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Queridos, só esse texto aqui, né, já seria o suficiente para a gente ir embora para casa, entendendo isso, compreendendo isso, né? Uma vez que o salmista Davi, quando ele, como é que diz, recitou, né, é isso, né? Recitou esse salmo, né? Ele era ainda um menino, um jovenzinho, que cuidava de algumas poucas ovelhas que o seu pai, né, Jessé, dava para ele, para o sustento dele e para o sustento da sua mãe. Todos nós sabemos que Davi, ele era um filho bastardo de Jessé, tanto que ele não morava na mesma casa. Ele morava nos fundos da propriedade do seu pai. Na casa do seu pai, Jessé, estavam os seus irmãos, os seus outros irmãos. Ele não morava na casa do pai, né? Prova disso é que quando o profeta vai ungir um rei, depois de passarem todos os filhos, né, de Jessé por ele fala: escuta, tem mais algum? Aí Jessé, tomado de talvez muita vergonha, né, fala assim: pois sabe o que é? Existe ainda um mais jovem, que está lá no campo, lá no pasto, apacentando algumas ovelhas. Aí o profeta fala assim: para tudo esse negócio aqui, manda chamar ele. Nós não vamos sentar à mesa enquanto ele não chegar. Hoje seria assim: para o baile, manda buscar o rapaz, né? Mais ou menos assim, nos dias de hoje. Certo? Então, Davi, esse jovem, é chamado. Quando ele chega então na presença do profeta, Deus revela para ele: é ele. Esse é o meu escolhido. Certo? E a história continua, né? Diz que ele foi ungido como rei, ele não ocupou o trono a partir dali, né? Mesmo depois de ter sido ungido rei, ele ainda continuou com as mesmas atividades. Continuou lá apacentando as ovelhas do seu pai, apacentando as ovelhas do seu pai. A palavra em momento algum fala que essas ovelhas eram dele, as ovelhas do seu pai. E esse cuidado que ele tinha com essas ovelhas, né, fez com que ele fosse um homem segundo o coração de Deus. Um homem que cuidou dos bens do seu pai. Paternidade. Lindo isso, né? Quando a palavra nos fala em paternidade. Por sinal, se nós formos estudar as Escrituras, nós vamos perceber que, para algumas pessoas, é citado a paternidade. Para outras, não. E à medida do grau de importância que essas pessoas tiveram na história bíblica, esta citação da paternidade, ela foi de maior ou mais extensa ou menor. Para um eles falam assim: fulano, filho de ciclano, né? Mas existe um que possui a maior genealogia na Bíblia. E essa pessoa é Jesus Cristo. A maior genealogia encontrada na Bíblia é a genealogia de Jesus. Certo? Curioso, né? Do nosso Senhor Jesus.
E esse salmo, então, ele fala sobre paternidade, certo? Ele fala sobre pastoreio, ele fala sobre fé. E, queridos, Davi, quando ele recitou esse salmo, ele estava no campo. Ele tinha conduzido algumas ovelhas à pastagem, a pastos verdejantes. Ele tinha levado essas ovelhas para se alimentarem e tomarem água, né? Águas calmas, águas cristalinas. Então, queridos, nesse momento, Davi, ele está vendo aquela cena e ele transforma isso num texto, uma palavra. Certo? Ele reconhece que o Senhor é o meu pastor. Ele não está falando que o Senhor é o pastor das ovelhas, e muito menos que ele é o pastor das ovelhas. Então ele está vendo aquela cena toda, e ele percebe então a dependência daquelas ovelhas da vida dele. E ele sabe que para que aquelas ovelhas sobrevivam, é necessária a interferência dele. Ele precisa guardar as ovelhas no curral à noite, né? À noite, para que o lobo não pegue a ovelha. Ele precisa conduzir as ovelhas em pastos verdejantes, para que elas possam se alimentar com qualidade de alimento. Precisa conduzir as ovelhas às águas, para que elas possam saciar a sua sede. Então ele está olhando para aquele cenário todo, e ele fala assim: o Senhor é o meu pastor. O Senhor faz comigo o que eu estou fazendo com essas ovelhinhas. O Senhor é o meu pastor. Ele me conduz a águas tranquilas, pastos verdejantes. Então, queridos, Davi está vendo todo aquele cenário e ele transforma isso em um texto. Hoje, nós temos o texto e nós precisamos ver esta cena e aplicar essa cena na nossa vida, através da nossa fé. Então, eu creio que o Senhor é o meu pastor. Ele me conduz a pastos verdejantes e águas tranquilas. Certo? E ele continua com a citação, que nós vamos tratar disso no nosso próximo encontro, né? Então todos vocês já estão convidados para o próximo encontro, certo? Isso, para o final da história, que a história não termina, né? Mas, queridos, o que nós entendemos com isso? Que nós precisamos parar de pedir para Deus interceder por nós, certo? Parar de orar para Deus resolver os nossos problemas, certo? E eu preciso então, a partir desse texto, começar a agir com fé, pensar com fé e declarar com fé. Aquilo que eu quero que aconteça na minha vida, eu declaro. E declaro com fé. Certo? Eu lanço a palavra. E esta palavra se realiza.
quando eu faço isso com fé. Aí alguns de vocês podem estar pensando assim, sim, mas qualquer coisa. Fica uma interrogação aí, né? A Bíblia diz que todas as coisas foram criadas pela palavra. Então a palavra tem sim este poder criador. Mas como filho, como herdeiro de uma promessa, eu preciso então dominar os meus pensamentos e as minhas palavras. Certo? E declarar, pensar e declarar coisas boas. Para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para os meus negócios, meus estudos, para a minha empresa. Declarar coisas boas. Para o ambiente onde eu vivo, para a cidade onde eu vivo. Certo? Aí eu volto, né? Eu volto ao Salmo 1, certo? Ao Salmo 1, que diz que tudo aquilo que nós fazemos prospera. Certo? Por quê? Porque é Ele que me dá essa força. A força, queridos, não está em nós. A força está nele. E Ele nos escolheu para sermos um instrumento. E quando eu entendo que eu sou um instrumento dele, tudo fica diferente. Então eu creio que nós somos filhos, filhos amados, herdeiros de uma promessa. Que promessa é essa? Em tudo seremos abençoados. Essa é a promessa. Lá no começo da história bíblica, a palavra diz que Deus, quando criou, né, a princípio tinha criado apenas o homem, né, mas a palavra diz que ele os abençoou, porque Deus já estava vendo, lá na frente, certo? A família. Deus os abençoou e disse. Deus os abençoou. Então, todos nós já fomos abençoados. Certo? Nós fomos abençoados. Portanto, nós somos abençoados. Nós somos abençoados. E como abençoado, abençoado de Deus, eu preciso então usar isso e colocar isso em prática. Amém? Muito bem, hoje nós teremos então o nosso momento de ceia, né? Mas fica o convite, viu, para que vocês retornem no nosso próximo domingo para encerrarmos aqui. Faltou alguns textos aqui, André, né? Para nós encerrarmos, até porque o tempo está passando, né? Aquele relógio ali é um relógio grande, então o ponteiro anda rápido. Vamos trocar por um relógio menor, aí o ponteiro anda mais devagar. É. Então nós queremos ter nosso momento de ceia, né?